Existe um clamor muito grande aqui no meu canal para que eu fale a respeito de monarquia. Você imagina se o Brasil tivesse um rei, se nós fôssemos um império, tivéssemos um imperador, como seriam as coisas? Né? Tem até um camarada que todas as vezes ele fala assim, comenta aqui no meu canal, fala a respeito da monarquia, você precisa falar da monarquia, fala da monarquia, fala da monarquia. Ficou um negócio até meio engraçado. Como seria se nós tivéssemos um rei, um império? Fala a verdade, eu tenho certeza que você pensa mais ou menos assim. Um rei, mano? Que mané rei o quê, cara? Que rei o quê, mano? Eu vou pagar rei aí pra ficar aí, ó, no bem-bom, esses filhos da puta aí, tudo vestido de rei, de coroa, de seda. Caralho, eu vou ficar aqui, ó, final de semana pra fazer uma carninha muito louca aqui, ó, meu, churrasqueira carninha. Fala a verdade, cara. Você pensa mais ou menos assim. Você pensa que se nós tivéssemos um rei, seria um retrocesso gigantesco? O Brasil voltaria ao período feudal? Você pensa mais ou menos assim, né? Eu me esquivo de falar a respeito disso, justamente pela ignorância do nosso povo, o baixo, falta de senso histórico, o baixo conhecimento. Então tenho me esquivado de falar a respeito disso até agora. Mas vamos lá. Eu vou citar alguns países para você, tudo bem? Vamos lá. Quero que você preste bastante atenção. Holanda, Suécia, Inglaterra, Espanha, Mônaco, Japão, Nova Zelândia, Dinamarca. Esses são países subdesenvolvidos? São países feudais? Países atrasados são? Não, né, cara? Eu tenho certeza que você vai, meu, eu vou pra Londres, meu. Se der tudo errado aqui, meu, eu vou sair dessa porra, cara. Eu quero que se for dessa merda, eu vou pra Londres, porque lá o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou entrar lá, vou varrer vários banheiros e, ó, mano, ó, eu vou me dar bem lá em Londres. É ou não é, cara? A verdade é que os países que têm o sistema monárquico, a monarquia, são os países com o melhor IDH no mundo todo, o maior índice de desenvolvimento humano. São os países mais desenvolvidos do mundo. Todos eles têm monarquia. Ou seja, quebra um pouco o seu conceito de que um país monárquico é um país atrasado, não é? Pense bem. Outro dado para você. Você sabia que o nosso Palácio do Planalto, lá com o cachaceiro, eu não sabia, com a marmota, não é nem quem perder, nem quem ganhar. Nem quem ganhar, nem quem perder. Não que tenha algo de problema em ganhar ou que perder. Porque 30% de 30% é 25%, que é 7%. Como é que pode uma mulher dessa? Ou Temer. Fazendo aí muitas coisas. Rouco. Lembra quando ele ficou rouco? Bom, você sabia que o nosso Palácio do Planalto custa o dobro do Palácio de Buckingham? Com toda aquela sua opulência, ostentação. Vocês viram o casamento da Kate Middleton? Custa o dobro. Sem contar toda a roubalheira, toda a canalice que nós sabemos que acontece lá. Pois muito bem, você avaliou essas duas coisas, né? Mas aí você deve estar perguntando, certo, mas o que um rei faria? O rei é o quarto poder. Você teria três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. O quarto poder seria o poder moderador. É aquele poder que ele tem que refletir os anseios do povo, aquilo que o povo é. Através desse reflexo, ele modera. Por exemplo, em maio desse ano, 2016, né, em uma monarquia parlamentarista constitucional, que é isso que nós queremos. Não estamos falando de um regime onde o rei é absoluto, feudal, não é nada disso. Você está com um pensamento medieval a respeito disso. Agora na Espanha, em maio, o parlamento não conseguia chegar a um consenso para eleger um primeiro-ministro. Estavam brigando, assim como esses canalhas aqui no nosso país fazem em todo momento. O que o rei fez? Ele dissolveu esse parlamento e convocou novas eleições. Naturalmente, rápido, fácil. No Brasil, o que nós tivemos? Nós tivemos um ano inteiro de desgoverno, onde nada se fazia no nosso país, onde nós afundávamos na lama, na latrina, só para decidir se Dilma saía ou não, e ela aparelhando completamente toda a máquina estatal. Um país que sofre dessa forma, né? E aí você fala, mas pelo menos nós elegemos. O que é que você elege? O que é que você elege?
Você elege aquele representante bandido de determinado partido que você não sabe nem quem é. E você sempre tende a escolher pelo menos pior. É ou não é verdade? Hã? Aquele que é menos ruinzinho. Falando aí um português totalmente torto. Você escolhe, cara. Aquele que é o menos ruim. O menos bandido. O menos vagabundo. Né? Porque mais bom ele não será, certo? Num português totalmente cagado aí. Então, assim é a nossa república. Ela é uma farsa. Ela sempre foi uma farsa. Ela veio de um golpe de 1988. Porque Marechal Deodoro, ele era um grande latifundiário. E o que a nossa monarquia queria? Ela queria, assim que os escravos fossem libertos, queria restituir esses escravos com algum dinheiro, com algum subsídio e com propriedades. Marechal Deodoro da Fonseca, que era um grande latifundiário, não queria isso. E aí fez um golpe militar para derrubar a monarquia e jogar os monarcas para a lata da história e com mais de um século de farsas e farsas. Isso é conhecimento de Wikipédia, amigo, tá? Isso aqui é conhecimento de Wikipédia. Qualquer merda de Wikipédia você vê. Escreva lá República Brasileira. A primeira coisa que aparecerá é: a República Brasileira surgiu de um golpe militar. Você vive neste golpe até hoje. Hã? Neste golpe até hoje. Porque as pessoas estavam contentes com a monarquia na época. Dom Pedro II foi um dos maiores imperadores do mundo e um dos mais gentis com o seu povo. Nós éramos a quarta economia mundial. Nós éramos realmente uma potência e de repente vem a República e caga tudo. Você pode dizer em sã consciência que a República Brasileira, esses 100 anos de República, funcionou? Funcionou de alguma forma? Funcionou? Você tem o quê? Uma juristocracia, juízes que mexem na lei como querem. Vocês viram aí no processo de impeachment da Dilma, porra. Sim, ela está aí, ela foi cassada, perdeu por crime de responsabilidade, criminosa, sim, ela é criminosa, mas não vai perder os direitos não, deixa ela se eleger aí. Puta que pariu. É rir da sua cara, hein? Ladrões, mensalão, petrolão, corrupção, cachaceiro na presidência da República, uma gerenta incompetente na presidência da República. Você pode dizer que deu certo uma merda dessas? Você pode dizer que a República Brasileira deu certo? Puta que pariu. Então, a nossa república, ela surgiu de um golpe que sempre durou, né? que permanece todo esse tempo. E o que uma monarquia faz é ter esse quarto poder, que é o poder de moderação entre os poderes. E esse poder do rei, ele só parte quando ele tem a simpatia da população. Se ele não tem a simpatia da população, ele cai imediatamente, né? Como aconteceu ali como aconteceu na Espanha. Então, ele é realmente uma representação dos desejos, daquilo que o povo deseja, né? E ele precisa ter um poder que emane do povo. Existe até uma história que o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é um dos descendentes da Casa Real, conta, de que a princesa Isabel estava falando com Dom Pedro II e fala assim: esse povo será meu, papai? Ele fala: não, você será desse povo, é você que pertencerá ao povo. Porque é justamente isso, né? Eles são uma representação do desejo do povo. Eles mantêm uma constância diplomática, porque nas repúblicas os papéis diplomáticos de um país mudam de uma hora para outra. Quando o PT começou a governar, né, começamos a fazer diversos tratados e negócios com traficantes, pessoal das Farc, com bandidos de Cuba, de Venezuela, né, até mesmo com Hamas. Então, é um negócio absurdo. Essa constância diplomática seria garantida pela Casa Real. Uma moderação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma estabilidade democrática. Porque uma vez que não existe a representatividade real do povo,
o monarca dissolve o parlamento e convoca novas eleições sem grandes traumas, como aconteceu agora na Espanha. Essa é a função deles. Então, ao contrário do que parece, a monarquia, diferente dos tempos medievais, hoje em uma monarquia constitucional parlamentar, né, você teria verdadeiramente uma representatividade maior do povo. E você teria um indivíduo que representa as aspirações do povo, que seria suprapartidário. Ele não está filiado a partido nenhum. Ele simplesmente representa o desejo do povo de que a democracia realmente seja feita. Assim são as monarquias modernas, né? E aí você vai falar, certo, mas e se o rei for corrompido? E se o rei for corrompido por marxistas, por comunistas, por muçulmanos? E se ele for corrompido? Olha, eu não acredito que existe nenhuma salvação em governos humanos. Todos os governos humanos são falhos, não existe um que é perfeito. Então, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. É claro que pode acontecer. Mas um monarca, assim que perde principalmente nesse novo sistema de monarquia, novo assim, né? São séculos aí de monarquia parlamentarista, séculos e séculos. Mas esse tipo de monarquia, um monarca que perde a legitimidade do carisma do povo, ele cai imediatamente. Então eu vejo não como um sistema infalível, mas como um sistema mais justo, que propicia uma moderação entre os poderes. Sim, eles podem ser corrompidos, sim, pode acontecer tudo que você imaginar, mas o poder ele não está na mão do monarca. Ele faz parte de um dos poderes, que é o poder moderador, cuja o carisma e o poder emana absolutamente do povo, muito mais do que em regimes republicanos. Então, veja, eu fiz esse vídeo aqui para que você pudesse refletir. Eu sou só uma porra de um professor de música, nada mais do que isso. Eu não posso mudar nada. Eu só estou colocando algumas reflexões para que você possa pensar a respeito. Existem diversos links aqui na descrição para que você possa aprofundar o teu conhecimento. Você ouvir o Dom Bertrand falando, Dom Luiz falando, o Luiz Felipe, que acho que é filho do Dom Bertrand, que são intelectuais. E é uma família muito digna, é uma família muito intelectual, simples de tudo. Né? Agora tem um problema do povo brasileiro. O povo brasileiro ele não consegue ver um intelectual no nível de Dom Bertrand, que ele já... Pô, meu, vou deixar esse cara ser rei e tal... É um povo assim que é complicado, cara. É um povo que é complicado. Eu vou deixar um intelectual ser rei? Pô, intelectual caralho, meu. Tem que ser o cara aí que toma umas cachaça, que olha pro rabo de umas minas, que fala uns palavrão. Tá aí. Lula, presidente da República. Né? Então, não é que eu seja monarquista, mas eu vejo o sistema monárquico com bons olhos, porque os dados mostram isso. Simplesmente a realidade mostra isso. Basta que você veja o IDH dos países que têm monarquia. Não acredito que o nosso povo está preparado ainda para ter esse tipo de discussão. É um povo que foi imbecilizado, um povo que passou por diversas farsas históricas. Não é? Você sempre achou que os monarcas do Brasil foram safados, esses caras safados, esses caras são fé da... Por quê? Por que eles são safados? Você não sabe. Você não sabe nem o que é, cara. São uma continuidade de farsas históricas perpetuadas pela República. Então não é que eu seja monarquista, mas eu vejo a monarquia com bons olhos, porque ela implementa um novo poder, que é o poder moderador. E eu vejo de uma maneira que as coisas funcionariam de uma maneira mais harmônica. E quando elas funcionam de uma maneira mais harmônica, aí você tem o famoso rei que não faz nada, que nem são os monarcas na Inglaterra. As coisas funcionam de uma maneira tão democrática no parlamento, certo? Que o monarca simplesmente não precisa interferir.
Agora, a verdade é, um país funciona, um país evolui quando nós temos livre iniciativa, propriedade privada e Estado mínimo. Guarde essas três coisas. Livre iniciativa, propriedade privada, Estado mínimo. O país desenvolve. Nós temos a condição de sermos um dos maiores países do mundo. De verdade. De verdade. Se nós deixarmos que essas três coisas aconteçam. Em uma república, eles pensam só em novas eleições. Agora vou fazer novas eleições. Agora vai ter que ter novas eleições. E ainda fizeram o seguinte, né? Eles tiraram doações de empresas, de empresários. Não pode mais doar empresário. Quem é que vai se eleger? Uma porrada de traficante, bicho, que já fez caixa 2 há muito tempo. Traficantes e ladrões. Esses aí vão ter a condição de se eleger. Porque você corta aí o incentivo legal e só vale agora o incentivo ilegal. Eu tenho certeza aí que na sua cidade, veja as eleições agora. É uma coisa que não funciona, cara. Quem é que você votou nas últimas 3 eleições? Me diga, quem é que você votou nas últimas 3 eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador? Deputado federal, deputado estadual e vereador. Quais são os nomes dos teus candidatos nas últimas 3 eleições? Você acha que essa merda, essa farsa que nós vivemos funciona? Você acha que essa merda funciona? São essas 3 coisas que fazem com que um país seja um grande país. Livre iniciativa, propriedade privada, Estado mínimo. Eu sou a favor de quem defende essas coisas. E a casa de Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, e seus familiares, defendem exatamente essas mesmas coisas. Como eu poderia ser contra? Aqui estão os links na descrição para que você possa pesquisar e se aprofundar. Esse foi um vídeo um pouco longo, nós tivemos esse bate-papo aí, eu peço perdão se eu me estendi, mas falei quase nada a respeito disso. É necessário que você busque esse conhecimento. Ele está aqui na descrição.